Bom, galera, tudo bom? Aqui na nossa terceira aula, então, vamos continuar falando sobre o Fitzpatrick. E ele continua o seu artigo fazendo uma observação histórica. Ele vai ressaltar que as interações complexas dentro e entre os sistemas de direito de propriedade estão bem documentados em contextos coloniais e pós-coloniais. E onde esses valores de recursos estão subindo, que eles chamam de recurso, que é a terra, né? Essas interações podem resultar num regime de acesso aberto, ao invés de um sistema com direitos e regras de propriedade claros. Agora pensa aqui comigo. Direito de acesso aberto, que ele diz, é aquela situação onde a propriedade é indefinida, os proprietários são indefinidos. Então, assim, de um modo geral, esse tipo de regime de acesso aberto surge porque aquele que detém os direitos de propriedade do Estado contam com a autoridade coercitiva das autoridades estatais. Agora, como assim, né? Pareceu um pouco estranho falar, mas por quê? Lembra que ele falava que existia uma coisa de custo-benefício e tudo mais, tal, que só surgiriam os direitos de propriedade com a existência desse custo-benefício? Então, ele disse que pode gerar regime de acesso aberto ou gerar sistema de propriedade. Por quê? Porque existem estados que são autoritários e que mas a fraqueza ou ilegitimidade dessas agências estatais tornam incapazes de excluir outras pessoas desse uso. Ou seja, esse regime de acesso aberto ele vai ser garantido por autoridades estatais, mas vão ser incapazes de exercer de outras pessoas, de excluir outras pessoas do uso da propriedade. Por seu lado, os requerentes locais, como ele chama as pessoas que desrespeitam as regras de instituições de direito formal, ou seja, as pessoas que querem tomar a propriedade de outras, contando apenas com a sua própria ordem normativa ou coligação de interesses, especialmente quando o Estado é fraco ou opressivo. Em suma, ele diz que o não surgimento de direito de propriedade e a evolução do acesso aberto são muitas vezes internamente ligados nos sistemas de terceiro mundo. Ambos os fenômenos fundamentalmente decorrem de polinormativas multicamadas e incompletas afirmações de direito de propriedade e exclusão. Pô, calma, né? Pausa. Pensa assim, são os direitos de propriedade. Ele falou que esses surgem multicamadas, polinormativas e incompletas afirmações de direito de propriedade e exclusão. Ou seja, nesses países de terceiro mundo, os fenômenos, eles ocorrem devido justamente a essas multicamadas, essa multifacetária sociológica que ele chama, né? Então, assim, o Daniel aponta ainda que enquanto a evolução dos diferentes regimes de propriedade e acesso aberto tem sido estudada exaustivamente, os estudiosos que estudam os regimes de acesso aberto têm prestado pouca atenção na evolução desse próprio regime. Por quê? Porque, de modo geral, que o mesmo seja tratado como um estado inicial do mundo, onde ninguém é dono de nenhuma terra, a propriedade está indefinida, o proprietário está indefinido, o caldo primordial, como ele chama, a partir do qual surgem os direitos de propriedade, ou aplicado como um apanhado geral descritivo para uma variedade de situações em que os direitos de propriedade estão inseguros, mal definidos e não formalizados. E que, na verdade, a maioria dos estudos se concentra nas consequências do acesso aberto e não em suas causas. Ou seja, é isso que ele diz que está errado. Em que os estudiosos anteriormente estudavam somente as consequências de um regime de acesso aberto, que é as consequências de se continuar sem um sistema de propriedade indefinido, e não as suas causas. E o legal desse artigo é que depois de tudo isso, ele vai explicar que para entender as falhas desses direitos patrimoniais, as falhas dos regimes de acesso aberto, nas circunstâncias do terceiro mundo contemporâneo, é preciso ir além, muito além, da análise do Dempsey, daquela análise de custo-benefício, para as categorias taxonômicas, com base em duas coisas: na disponibilidade e eficácia dos mecanismos de execução desse sistema de propriedade, ou seja, o seu funcionamento. Então ele conclui que onde são feitas tentativas de exclusão, que é a exclusividade de propriedade, porque os benefícios previstos excedem os custos esperados, algumas pessoas serão bem-sucedidas, descritas como proprietários, mas outras vão falhar em uma variedade de formas e razões, que ele não define muito bem quais são essas razões. Mas, devido a essas falhas, na hora de uma pessoa conseguir uma propriedade, na hora de conseguir uma propriedade, questiona-se toda essa questão de oferta e procura de consumo em subinvestimento. Ou seja, se tudo se resolvesse por causa desse custo-benefício, dessa procura, por que as pessoas falham? Por que existe essa falha, esse gap, na hora de conseguir a propriedade em países de terceiro mundo? Bom, aí então ele termina
essa introdução do artigo dividindo em 4 partes, que por questão de tempo nós vamos abordar a parte 1 nessa aula e as outras 3 na aula seguinte. Na parte 1 ele começa descrevendo as teorias econômicas básicas dos direitos de propriedade, que são propostas pelo Demsetz e pelo Coase. Bom, o modelo do Coase pressupõe que as agências estatais, ou seja, o Estado, pode e vai alocar os direitos de propriedade de forma autoritária, como eu disse anteriormente. Agora, o Demsetz supõe que o aumento dos valores dos recursos, novamente, repetindo a teoria do Demsetz, induzirá os direitos de propriedade, seja através da ordem privada ou com o auxílio estatal, como eu disse na aula anterior. Enfim, em ambos os casos, tanto do Coase quanto do Demsetz, os direitos patrimoniais são principalmente um mecanismo para internalizar externalidades, uma solução desse mundo perfeito para problemas de conflito, poluição e dissipação de recursos. Agora, no entanto, o Fitzpatrick diz que a falha nessa análise, ao menos no que se aplica às circunstâncias do terceiro mundo, ou seja, países menos desenvolvidos, é que quanto maior a divergência entre as leis estatais e as normas locais costumeiras e etc., o mais provável é que as tentativas para fazer cumprir as reivindicações da população por exclusividade da propriedade vão levar a um acesso aberto, ao invés de um regime autoritário de direito de propriedade. Então, assim, ele conclui essa primeira parte dizendo que a disponibilidade de diferentes mecanismos de exclusão, tais como leis, acordos, normas sociais, ou seja, essa exclusão que ele diz é a exclusividade de propriedade, tá? Podem ser tão influentes quanto valores de recursos e custos de aplicação no desenvolvimento de um acesso aberto. Então, assim, esses mecanismos, leis, acordos assim, costumeiros, vão ser tão influentes quanto esses valores de recurso e custo-benefício que o Demsetz e o Coase defendem. Então, ele pode tanto levar a um regime de acesso aberto quanto um regime autoritário de Estado. Tá? Bom, galera, essa foi a nossa terceira aula e fiquem ligados. Obrigado.